Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o PSD saúda os peticionários que originaram esta petição, que aqui vem com 1454 assinaturas, tendo como primeira signatária Anabela Oliveira, e que expressa a vontade de uma população que, perante a ameaça de lhe ser retirado um serviço que usufrui há anos, e considerando que a saúde é um dos bens mais preciosos, usou de um direito de cidadania que lhe assiste, num Estado democrático, para reivindicar a sua vontade e os seus direitos. Os jorgenses, na sua maioria idosos e residindo numa ilha que não tem hospital, viram-se confrontados com a redução de serviços de saúde, nomeadamente com a ordem de encerramento parcial dos seus laboratórios de análises clínicas. Esta decisão, que ainda não foi devidamente explicada pelo Governo Regional, preocupa profundamente os jorgenses e foi anunciada contra a opinião e vontade dos corpos clínicos das unidades de saúde de São Jorge. Em carta assinada por todos os médicos de São Jorge e enviada ao Secretário Regional da Saúde, os clínicos acusam o Governo Regional de discriminar violentamente os jorgenses em relação aos residentes das ilhas que têm hospital. Além disso, consideram a medida injusta, imponderada e perigosa. Esta medida vai contribuir para o aumento da clivagem de acessibilidades, em vez de combater e atenuar assimetrias. A instalação de laboratórios de análises clínicas nas unidades de saúde regionais foi sempre anunciada pelo Partido Socialista como uma medida a pensar nas pessoas e naquilo que o então Presidente do Governo considerava avanços civilizacionais. Agora, o Governo Socialista parece apostado em fazer esquecer esse progresso civilizacional, chegando ao ponto de, entre assegurar a saúde dos açorianos ou cortar nos serviços, optar sempre por cortar nos serviços que são prestados aos açorianos. Nas palavras do Sr. Secretário da Saúde, esta é uma medida economicista que em São Jorge vai poupar cerca de 3 mil euros por mês. É muito difícil para um idoso jorgense entender esta imperiosa vontade de poupar 3 mil euros, enquanto o mesmo Governo não tem qualquer inibição em gastar 200 mil euros no apoio a um concerto de música de verão. Esses 200 mil euros gastos numa simples noite musical dariam para pagar cerca de 6 anos de manutenção dos serviços de laboratórios de análises clínicas em São Jorge. Qual é o critério de poupança que se utiliza nessa região? O PSD não está contra a animação cultural, mas não pode tolerar que o abandono ao seu destino de populações sem cuidados médicos mínimos. Quando o Partido Socialista se candidatou às eleições regionais de 2012, nunca afirmou ser sua intenção proceder ao encerramento destes laboratórios e nunca anunciou ser sua intenção reduzir na quase totalidade a deslocação de especialistas, assim como nunca anunciou que iria aplicar-se ao setor medidas de austeridade que têm como consequência a degradação dos serviços e a redução da qualidade desses mesmos serviços. No entanto, temos assistido à atribuição de verbas para animais errantes, para hospitais de animais, discute-se os custos da esterilização dos gatos e os jorgenses questionam-se em que patamar estão. Os jorgenses exigem simplesmente serem tratados com dignidade. Estamos a falar de vidas humanas, de açorianos a quem lhes são negados o direito a uma vida com o mínimo de segurança, só pelo facto de viverem numa ilha com menos população. Estamos falando de uma população que vive numa região em que o Governo se orgulha de ter superávidos e uma boa gestão, mas que, na prática, 3 mil euros lhe faz falta para qualquer coisinha e que decide cortar a direito, sem pensar nos pressupostos. Será que o estudo para reestruturar a saúde nos Açores também foi reduzido de 200 para 40 páginas? Será que a vida e a dignidade de alguns açorianos, incluindo jorgenses, foram sumariamente reduzidos a um corte fatal de serviços mínimos de saúde? Esta medida, que deveria ter sido iniciada a 1 de abril do ano passado, foi suspensa pelo Sr. Secretário, depois de reunir com o Conselho de Ilha de São Jorge em conjunto com os médicos. O PSD, em conferência de imprensa com todos os seus deputados eleitos pelas ilhas que não têm hospital, manifestou que deveria haver pelo menos um laboratório em cada uma destas ilhas em serviço 24 horas por dia. Embora entendamos que tem de haver contenção de custos, não é admissível abandonar populações sem o mínimo de serviços de saúde. Os equipamentos point of care não substituem um laboratório de análises clínicas em parte alguma do mundo. Esta substituição pretendida traz consequências graves na ótica de todos os médicos clínicos de São Jorge. Numa situação de urgência, quando for necessário fazer um diagnóstico em caso de evacuação necessária, sem o mínimo de informação analítica, poderá provocar a recusa de uma evacuação por não ter informação suficiente disponível. Até para os acompanhantes dos doentes com absentismo inerente à deslocação e evacuação com custos económicos, sociais e afetivos que a mesma acarreta.
Perante toda esta apreensão dos médicos de São Jorge, é natural que a população se preocupe em defender a saúde pública, que não deve ser posta em causa por questões económicas. O PSD estará sempre ao lado da população de São Jorge, defendendo o seu bem-estar e no intuito de assegurar que não lhe será vetado o direito de beneficiar de um serviço de saúde com o mínimo de qualidade e segurança e que os jorgenses bem merecem. Disse.